Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Inicia-se mais uma aula desse módulo 7, o módulo de mudanças climáticas na Mata Atlântica. Meu nome é Tiago. Vamos agora para a nossa última aula da sequência. Vamos falar sobre a vazão de um fluido e no final vou explicar como vai ser nossa oficina, que vai ser realizada no IMA. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar, o que são fluidos, né? Existem fluidos ideais e reais. Esses fluidos são líquidos e gases que têm a capacidade de fluírem ou escoarem com grande facilidade. Exemplos são a água, o óleo, gasolina, ar, vapor da água, fumaça. Todos esses são fluidos. Existe, como eu falei, o fluido real e o fluido ideal. O fluido real é aquele que a gente vê na nossa vida, na natureza, e muitas vezes é difícil de compreendê-los, né? O seu movimento é complicado e a gente ainda está tentando entender esse movimento, porque possui muitas variáveis, né? Já o fluido ideal é o que a gente utiliza para estudar, né? Para simplificar nossas situações. O fluido ideal, ele tem 4 requisitos no que diz respeito ao escoamento. O escoamento pode ser laminar, incompressível, não viscoso e rotacional. O que é cada um? O escoamento laminar é aquele escoamento em que a velocidade desse fluido vai ser a mesma em todos os pontos onde ele está fluindo. Por exemplo, aí, o escoamento suave da água na parte central do rio, de águas calmas, é claro, é laminar. Um escoamento onde a velocidade não varia. Já o escoamento da água em uma corredeira ou perto das margens de um córrego, aí, de um rio, vai ser não laminar, porque a velocidade vai sempre estar variando por causa da presença de pedras, né? Às vezes é muito raso, a velocidade ele vai variar muito, então por isso que não vai ser laminar. Então, aqui tem a diferença, né? A fumaça que está fluindo até no meio do percurso. O escoamento é laminar, pode perceber, velocidade constante. Chega aqui, a velocidade passa a mudar, né, na sua direção, no seu sentido, na sua rapidez. Então, aqui passa a ser um escoamento turbulento. O escoamento incompressível é aquele que a massa específica tem o mesmo valor em todos os pontos do fluido e em qualquer instante do tempo. O que é a minha massa específica, né? Massa específica, basicamente, é similar à densidade. Densidade é o quê? Vamos supor que eu pego aqui um caderno, tá vendo? Ó, tem um caderno aqui. Este caderno possui metal e possui papel aqui, né? Então, eu posso medir a densidade deste caderno. Eu posso medir a densidade deste instrumento. Por quê? Densidade significa o seguinte: eu pego a massa de um objeto e divido pelo volume que ele ocupa no espaço. Vou ter a densidade. Densidade vai ser diferente de massa específica, por quê? A massa específica é exatamente igual. O que é que muda, né? Densidade, eu tenho um corpo com diversas substâncias. Por exemplo, no meu instrumento aqui, eu tenho madeira, eu tenho plástico, eu tenho metal. Então, tem uma mistura de elementos de substâncias, né? Que vão ser diferentes aí. Então, eu vou ter a densidade do corpo, quando é tudo diferente. A massa específica é quando é uma substância só. Por exemplo, eu quero saber a massa específica da água. Eu quero saber a massa específica do ferro. Então, quando é uma substância só, falo massa específica. Quando são várias substâncias no mesmo corpo, é a densidade do corpo. Então, a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico, o que significa que em um cubo aqui, em uma caixa de 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, 1 metro cúbico, vão caber 1.000 quilos. Aqui dentro cabe 1.000 quilos. Então, aqui que vem a ideia de ser um fluido incompressível. Por quê? Eu não vou conseguir comprimir essa água aqui. Esse líquido é mais difícil de comprimir, diferente de um gás. O líquido é mais difícil de comprimir. Então, num fluido ideal, você não consegue comprimir
o seu fluido. Neste caso aqui, eu não consigo colocar mais do que 1.000 quilos dentro dessa caixa. Eu preciso de mais volume. Outra definição é que a água tem uma massa específica de 1 quilo por litro. Então, eu consigo colocar 1 quilo de água dentro de 1 litro. Escoamento não viscoso é aquele que não tem viscosidade. O que é viscosidade, né? Viscosidade é a medida de resistência que um fluido oferece ao escoamento. Como assim, né? Exemplo, o mel resiste ao escoamento mais do que a água. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, o mel está escoando aí, mas a gente percebe que ele tem uma dificuldade, né? Ó, parece que ele está grudando na mão da pessoa. Então, isso aí significa que o fluido é viscoso. Viscosidade é como se tivesse um grude ali. Ele é similar ao atrito dos sólidos, não é? E por que que no fluido ideal não pode ter viscosidade? Porque, similar ao atrito, a viscosidade vai converter a energia de movimento, a energia cinética, em energia térmica. Então, um líquido viscoso, ele vai fazer com que parte da sua velocidade ali seja convertida em energia térmica, perdendo aí, né, velocidade, principalmente transformando em energia térmica. Um escoamento irrotacional é aquele que, por exemplo, antes de falar o que é irrotacional, a gente deve mostrar um exemplo, né? Vamos supor aqui que eu tenho linhas de fluxo de água, por exemplo. Aqui eu tenho um elemento de fluido, né? Vamos supor que aqui eu tenho outro fluindo na mesma velocidade. Se eu coloco um objeto aqui e esse objeto começar a rodar, significa que o fluido é rotacional, ele consegue rotacionar os objetos. Isso porque vai ser devido ao escoamento não laminar. Porque lembra, o escoamento laminar significa que a velocidade de todas as linhas de fluxo são iguais. É tudo a mesma velocidade. Então, se alguma coisa rotacionar aqui em cima, significa que esta linha, por exemplo, vai estar com uma velocidade diferente desta. Por isso que vai rotacionar. Então, esta que é a ideia do escoamento irrotacional. Ele não permite que os objetos lançados aqui girem em torno do próprio eixo. Vamos agora para a vazão. O que é a vazão, né? Vazão é a medida de volume que escoa ou flui por unidade de volume. Por exemplo, para isso, vou mostrar um simulador aqui. O que significa, né, esta vazão? Eu entro lá no meu simulador FET, né? Eu vou digitar, vou entrar no FET, vou digitar ali em cima, vem aqui na pesquisa, e digito fluxo. Digitar fluxo vai aparecer pressão do fluido e fluxo. Vou entrar aí, ó. Beleza. Logo depois, eu vou na primeira opção que eu tiver mesmo, vai estar pressão. Eu vou aqui, ó, vai estar pressão. Vou esvaziar aqui minha caixa, né? Vamos supor que aqui eu tenho um recipiente e vai escoar uma quantidade de água aqui, né? E se eu marcar o tempo aqui e medir o volume que eu completei, ó, vou encher até em cima, ó. Vamos supor aí que eu enchi isso aqui, vamos supor que tem 100 litros de água, 100 litros em 1 hora, marquei. 100 litros em 1 hora eu enchi. Minha vazão vai ser de 100 litros por hora. Significa que em 2 horas eu vou encher 2.000 litros, 200 litros, por exemplo, em 3 horas 300 litros, porque minha vazão significa que eu consigo encher 100 litros por hora, porque é o que está escoando aqui da torneira. Vai sair dessa torneira 100 litros a cada hora que passa. Existem outras unidades de medida. Existe o metro cúbico por segundo, que é a unidade fundamental, e existem outras, onde a gente vai ver. Então, este simulador aqui é fácil de entender. Da mesma forma que sai da torneira, eu posso fazer saída aqui, né? Ó. Quanto de água está vazando aqui? Eu posso regular, né? O quanto está escoando, ó, deixar um escoamento mais devagar, mais rápido.
Então, a gente pode trabalhar com esse simulador aqui para trabalhar a vazão. Então, o que que é a nossa vazão, né? É a quantidade de volume que escoa de, de algum lugar por unidade de tempo. A gente usa a equação R igual V sobre ΔT, onde R é a vazão, V de volume, ΔT de tempo. O R aqui entra, parece que não tem nada a ver, mas é só para não confundir aqui, né? Por um motivo aqui para não confundir a gente com o volume. E a vazão, né, é medida em metro cúbico por segundo. Sistema Internacional de Unidades. O que que é a nossa equação de continuidade, né? A partir da equação de vazão, eu tenho o seguinte, eu sei que a vazão é a quantidade de volume que escoa por unidade de tempo. Eu tenho aqui uma caixa cúbica, né? A mesma que eu mostrei anteriormente, de 1 metro, 1 metro, 1 metro. Eu sei que para eu obter o volume, eu tenho que multiplicar um lado vezes o outro lado, vezes outro lado, largura, comprimento e altura. Multiplico as três dimensões. Daí eu posso dizer também que se eu multiplicar dois desses lados, um pelo outro, eu vou obter uma área, a área desta face aqui, na verdade, e vou ter um comprimento sobrando. Eu sei que, então, se a multiplicação dos três lados dá um volume, então a multiplicação de uma área e o comprimento restante aqui vai me dar o volume da mesma forma. O produto área vezes comprimento me dá volume, metro quadrado vezes metro, metro cúbico. Então, a partir disso, eu posso dizer que meu volume é uma área vezes um comprimento, x, tá vendo? Dividido pelo tempo. Volume, área vezes x. Então, vai. Eu sei que x sobre ΔT, comprimento por tempo, é a minha grandeza velocidade, não é verdade? Pega uma distância, divide por tempo, é velocidade. Então, aqui, ó, chego na equação de continuidade. Vazão significa uma área vezes uma velocidade, beleza? A área vezes velocidade também dá minha vazão, assim como volume por unidade de tempo. A área vezes velocidade, vazão. E onde que está essa área e essa velocidade no meu fluido, né? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho um tubo que tem dois lados, um de entrada e um de saída aqui. Eu sei o seguinte, que aqui é a minha área da seção, por onde sai, e aqui é a velocidade do fluido, na chegada. E esta aqui é a minha área 2, a área de saída, que é menor do que a primeira, e a velocidade 2 aqui. Qual que é a consequência, né, se eu utilizar essa equação de continuidade? Eu sei que a quantidade de fluido que entra aqui tem que ser a mesma quantidade que sai aqui, na é verdade? Mesma quantidade, por causa daquela ideia que o fluido é incompressível, beleza? Então, ou a quantidade que sai aqui vai sair, que entra aqui sai aqui. Então, a vazão inicial vai ser a vazão final, exatamente igual. Então, a partir disso, eu sei que vazão é o produto de área vezes velocidade. Minha área inicial, com esse índice aqui, vezes a velocidade inicial, é minha vazão inicial aqui, que não pode ser diferente da final. Por isso que a área, a minha vazão inicial, está escrita assim, é igual à vazão final, com outras palavras. Então, este lado representa este lado aqui, o maior, e este lado representa este lado menor. Beleza? Como os dois lados, o produto tem que dar a mesma coisa, porque é a mesma vazão. Beleza? Então vamos lá para um caso aí. Vamos supor que minha área inicial é de 2 metros quadrados, velocidade 5 metros por segundo. Ótimo. Eu estou percebendo aqui, ó, que no segundo caso, a minha área diminuiu. Vamos supor que a área de 2 passou para 1. Aqui é 2, aqui é 1. Velocidade aqui é 5. Qual que vai ser a velocidade final para que minha vazão dê um resultado igual à vazão da primeira? Perceba aqui que minha vazão inicial é 10, né? 2 vezes 5 é 10. Qual vai ser a velocidade final para que, multiplicando por 1, dê 10? Então vai ser 10, né? Se minha vazão inicial dá 10, minha vazão final também tem que dar 10. Se minha área final é 1, minha velocidade tem que ser 10 para dar um resultado 10 de velocidade de vazão final.
Então, neste caso, percebo aqui que minha área diminuiu 2 vezes, ó, reduziu 2 vezes, e minha velocidade aumentou 2 vezes. Quanto maior minha área, menor minha velocidade. Pode entender aqui, ó, quanto menor minha área, maior minha velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento minha área, à medida que eu aumento minha área, eu diminuo a velocidade. E vice-versa. À medida que eu diminuo minha área, eu aumento a velocidade. Este é o caso da minha mangueira. Por exemplo, aqui, ó, quando eu diminuo minha área, beleza? Eu estou aumentando a velocidade do fluido que está saindo. Eu não estou aumentando a quantidade de líquido que sai daqui. Eu não estou aumentando a quantidade de água. A concepção de todos é esta, né? Que a quantidade de água vai aumentar. Então é aí que a gente tem que quebrar essas concepções. Então, para isso, a gente usa um simuladorzinho. Vamos lá. O FET. Agora, vamos sair do simulador de pressão aqui, né? Para mostrar o que é uma vazão. E vamos lá para o fluxo. Aqui eu tenho um fluido ideal passando aqui dentro. Eu posso ver aqui que a vazão dele é 5.000 litros por segundo. E a velocidade aqui tem que ser a mesma em todos os pontos, né? Porque esse fluido é ideal, né? Lembra? Escoamento laminar. A velocidade do fluido é igual em todos os pontos, concorda? Eu posso aqui mudar algumas variáveis. Por exemplo, vou colocar aqui o medidor de fluxo. Ó, tá vendo? Vazão aqui, ó, 5.000 litros por segundo, área 3 metros quadrados aproximados. Ou posso mudar a massa específica, né? A água vale 1.000 quilos por metro cúbico aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, outro fluido. Vamos botar aí o mel. O mel, eu posso mudar aqui minha massa específica, que a vazão dele não vai mudar. Tá vendo? A vazão do mel vai ser a mesma, porque a vazão não depende da massa específica, a vazão só depende o quanto de volume está passando por esta seção aqui, ó, por unidade de tempo. Então, a cada segundo que passa aqui, está passando 5.000 litros desse mel aqui. A mesma coisa para a água. Então, a vazão não depende do fluido. A mesma coisa para a gasolina, beleza? A vazão não depende disso. Então, outra coisa que a gente pode fazer é o conceito da equação de continuidade, né? O conceito anterior, que é mudar, né, as áreas e ver o que acontece com a velocidade. Ó, vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho uma área maior de início, né? Uma área grande. Vamos ver o que acontece com a velocidade quando eu aumento a minha área. Teoricamente, se eu aumento a área, eu diminuo a velocidade, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, tem uma velocidade 0,7 metros por segundo. Vou deixar 1 aqui, para a gente ter um valor redondinho aí, ó. 1 metro por segundo. Vou diminuir aqui minha saída. Vou diminuir. Já posso ver aqui pelos pontinhos, ó, que a velocidade dos meus pontinhos aqui do fluido é menor aqui é muito maior, concorda? Então vamos ver qual que é a velocidade aqui, ó. Aqui é 6 metros por segundo, aqui é 1, beleza? Se eu pegar aqui meu medidor de fluxo, ó, posso ver, né? Que aqui minha área é 5 metros quadrados. Então, área vezes velocidade, minha vazão neste ponto, tá vendo, ó? É 5.000 metros cúbicos por segundo, ou seja, 5.000 litros por segundo. Ótimo. E aqui, ó, para eu permanecer o mesmo valor inicial e final, eu sei que 6 vezes 0,8 vai dar mais ou menos aí 4,8, né? Quase 5.000 litros, né? Por segundo aí, pela nossa ideia. Então, ó, à medida que eu aumento a velocidade, minha área diminui, né? E vice-versa. Então, eu posso usar esse simulador aqui para representar a equação de continuidade. A partir disso, a gente vai para as atividades práticas, né? Vamos lá. Primeira atividade aí, ó, é a seguinte. Em casa, os estudantes podem fazer o seguinte experimento. Ter aí uma garrafa com no mínimo 2 litros, um reloginho, uma mangueira de jardim, uma torneira
Para isso, eles vão fazer o seguinte passo a passo. Eles vão apenas fazer o seguinte: encher o recipiente deles, marcar o tempo que enche, com a sua mangueira ali. Abriu a torneira, deixou encher, beleza, deixa a água sair naturalmente sem interferir. Marca o tempo. Ótimo, anotou o tempo. Agora, reduzindo a área de saída da água com o dedo, né, aumentando a pressão de saída, eles vão ter que encher a mesma quantidade de volume e certificar-se que não haverá perda de líquido. Então, vamos botar o dedo ali na mangueira, aumentar a velocidade da água e encher o mesmo recipiente. O interessante aqui do passo 1 para o passo 3 é não fechar essa torneira, né, para não mudar a vazão. Deixa a torneira aberta entre um passo e outro aqui. Então, pergunta-se, o tempo foi o mesmo ou foi diferente? Aí, pela dedução, né, tem que ser o mesmo tempo, que a vazão não muda, não é verdade? O que muda é a velocidade da água. Calcular a vazão no experimento, né, e dar a resposta em litro por segundo e metro cúbico por segundo. Eles podem usar a equação, né? Eles vão marcar lá o volume e a quantidade de tempo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ele encha 2 litros de água em 10 segundos. Então, a vazão vai ser de 0,2 litros por segundo. Quero transformar isso para metros cúbicos agora, por segundo. Eu tenho que transformar apenas a quantidade de litros. Vou transformar 0,2 litros em metro cúbico. Regra de 3, né? Aqui, ó. Eu sei que 1 metro cúbico são 1.000 litros. X é igual a 0,2 litros. Multiplico cruzado. Vou ter ali 0,2 vezes 1 dá 0,2. X vezes 1.000 é 1.000. Passo 1.000 dividindo. Divisão de 1.000 por 0,2 vai dar aí, ó, 0,00002 metros cúbicos por segundo. Esse é o primeiro passo aí para se fazer, beleza? E em litros por segundo, em metro cúbico por segundo, sua vazão. Agora, quanto tempo demoraria para encher uma piscina aí de 1.000 litros? O processo é o seguinte, né? Eu sei a mesma ideia. Eu sei que em 1 segundo eu encho 0,2 litros. Quanto tempo demora para encher 1.000 litros? Multiplico cruzado, 1 vezes 1.000, 0,2 vezes x. Passo 0,2 dividindo. Vou ter a resposta aí de 5.000 segundos, que equivale aí, dividindo por 60, a 83,3 minutos, aproximadamente 1 hora e 23 minutos. Agora, calcular aí a velocidade média, né? Em que essa água saiu. Desculpa, calcular a área, né? Da seção aí. Vamos lá. A área ali vai ser a área do círculo, né? Da seção ali da sua mangueira ali. Ele vai fazer a medida. Neste exemplo aqui, vamos supor que o diâmetro, né? A medida de um lado a outro deu 6 centímetros. Então, o raio é 3. Eu sei que eu tenho que transformar também ali, né? Vou transformar meu raio em metros, não em centímetros. Uso aí 1 metro é 100 centímetros, x é igual a 3 centímetros. Chego a o resultado ali que a medida do meu raio é 0,03 metros, tem que ser em metros, porque a área tem que ser dada em metros quadrados. A partir disso, eu sei que o raio é 0,03 metros, π é 3,14 por definição, aplicando na equação, né? 3,14 vezes 0,3 ao quadrado, 0,03 ao quadrado, vou ter aí 0,002826 metros quadrados. Agora a última, né? Calcular a velocidade média. Para calcular a velocidade média, a gente pode usar a equação aí, né? Eu sei que a vazão é a área vezes velocidade. Velocidade é a vazão sobre a área. Pego os valores que eu obtive nos exercícios anteriores aí. A vazão dividido pela área vai me dar aí 0,007 metros por segundo. Beleza? Atividade prática 2. Agora os estudantes podem fazer o seguinte experimento, com os seguintes materiais, né? Um copo de 500 ml aí,
um relógio, um cronômetro, uma torneira. Eles vão deixar esse copo de 500 ml embaixo da torneira, deixando ela gotejar aí, um gotejamento assim, não muito rápido, mas pode ser um gotejamento rápido, uma frequência mais rápida, né? Marcar o tempo aí que o copo de 500 ml vai ser completamente cheio. Perguntar aí quanto tempo demora para encher 1 litro, né? Que é o dobro disso. E depois 1.000 litros, que é 1.000 vezes isso, que dá 1 metro cúbico. Calcular a vazão no experimento, do mesmo processo que a gente fez antes. Agora, buscar na conta de água quanto custa 1 metro cúbico consumido e estimar o valor pago por 10 horas de torneira gotejando. Essas foram nossas atividades. Agora eu vou passar umas habilidades aqui para encerrar. Algumas do ensino médio são explorar fenômenos aí da vida cotidiana, que evidenciem propriedades físicas dos materiais, como densidade e massa específica, né, que eu falei. Interessante. Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis. Nossa ideia da atividade 2, né? Como não desperdiçar água, o consumo consciente, né? Habilidade 3 aqui apresenta, ensino médio agora, construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar modelos explicativos de dados ou representar ou resultados experimentais para construir, avaliar, justificar conclusões no enfrentamento de situações de problema, sob uma perspectiva científica. Então, essa ideia vai direto com a metodologia científica e com a ciência cidadã, que é nosso curso aí, né? Por quê, né? O método científico e a ciência cidadã têm em comum a observação, o registro de dados, colaboração e chegar, né, a conclusões baseadas em dados analisados e em hipóteses. Então, basicamente, esta oficina está firmemente relacionada com ciência cidadã e com método científico. Agora, uma prévia da nossa oficina, a gente vai estimar a vazão do curso d'água, né, do córrego que passa ali dentro do museu, usando o método do objeto flutuante, e é necessário a gente saber lá, de acordo com a equação de continuidade, né, a área média ali da seção daquele córrego e a velocidade do fluido ali, da água, né? Como que a gente vai fazer isso? Apenas com o objeto flutuante, que vai ser o limão, a gente vai lançar ele de um ponto ali do córrego, que vai ser exatamente este aqui, onde tem a ponte. Vamos ter voluntários para lançar o limão com uma parafernália ali que eu criei, e Laércio. Voluntários vão marcar tempo. No final, vamos fazer a média dos tempos, distância percorrida, achar velocidade do limãozinho e, consequentemente, da água, e assim como medir profundidades e comprimentos para achar a nossa área média, e assim achar a vazão aproximada deste córrego, porque este córrego, este fluido aí é um fluido ideal, né? Tem muitas variáveis aí. E o escoamento dele não é laminar. A velocidade dele varia por causa que é uma superfície rasa aí, né? E tem muita pedra no fundo. Então, esta foi nossa aula aí de vazão do fluido. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa última aula. Foi uma aula mais prolongada, mas deu para a gente abordar os conceitos de fluido e algumas aplicações aí, né, em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí no IMA, né, na nossa próxima aula, na oficina, e ficamos por aqui. Muito obrigado aí. Boa noite. Qualquer dúvida, só me perguntar. Beleza? Um abraço a todos. Bom dia, boa noite e boa tarde aí. Valeu!